Olá, caríssimos irmãos, que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos de viver em paz. Gratos a Deus somos todos nós por esta oportunidade bendita de reencontro, de estudo e de reflexão, que nos proporcionam esclarecimento e consolo, sempre tão necessários para a nossa jornada e continuidade de tarefas. E para dar início à tarefa de hoje, convido para que todos juntos possamos fazer uma prece. Senhor misericordioso, reunidos em Teu nome nesse instante, nos encontramos cada um de nós, irmanados num sentimento de fraternidade e de união, rogando a Ti a Tua assistência e as Tuas bênçãos, através dos amigos espirituais, para que nos possa possibilitar a cada um e a todos o esclarecimento, o consolo e o conforto necessário para que possamos continuar a nossa jornada evolutiva. Que possamos, Senhor, imbuídos do sentimento de melhoria constante, crescer contigo e para ti, no amor, na justiça e na caridade, servindo e servindo sempre. Sê, Senhor, com todos nós, hoje e sempre, assim seja. O tema proposto para a nossa conversa de hoje é o progresso da legislação humana, que é integrante da terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 7º, Lei do Progresso, especificamente as questões de número 794 e 797. E esse tema, essas questões, nos pedem uma reflexão sobre a vida em sociedade, no aspecto de normatizar e orientar, direcionando o nosso comportamento e a nossa vida em sociedade. Pode parecer paradoxal, na realidade em que nós nos encontramos, uma realidade ainda pandêmica, falar em vida em comunidade, vida em sociedade, quando estamos num período que nos pede recolhimento e isolamento, distanciamento social. Só que efetivamente esse paradoxo, ele é só aparente, ele é superficial. Porque a própria ideia do isolamento, do distanciamento, do recolhimento, ela só se faz presente por força dessa lógica de comunidade na qual todos estamos inseridos. É o cuidar de cada um de nós e cuidar de nós mesmos faz parte da dinâmica da vida em sociedade, do viver em sociedade. Então, por isso, falar de uma vida comunitária não é contraditório nesse momento de isolamento, que ainda se faz necessário. Mas é reforçar que a vida em comunidade, ela também nos pede, para cuidado de todos nós, momentos de distanciamento, como agora ainda se faz presente e necessário, né? Uma presença de isolamento necessário. E é da própria vida, é da lógica do universo, que nós trabalhamos numa demanda e numa dinâmica de comunidade. Viver em comunidade não é apenas uma demanda da vida material. Quando nós pensamos em uma vida social, em uma vida em coletivo, não estamos pensando exclusivamente na perspectiva encarnatória, numa dinâmica de vida de relação material. Porque é do próprio universo a lógica de uma convivência. Seja no plano físico, seja no verdadeiro plano da vida, na vida em realidade espiritual, em quaisquer dos planos, o universo nos pede uma vida de não apenas viver junto, mas de conviver.
onde a ideia da convivência entre os seres nos possibilita desenvolvimento de habilidades, troca de experiências, a possibilidade de alternarmos experiências, compartilhamento de valores, interação de aptidões, e essas possibilidades só se fazem possíveis quando estamos juntos. Ainda que, e reforço, ainda que haja episódios em que estejamos isolados, a própria lógica do isolamento, como dito, é uma lógica que se impõe em razão da vida em comunidade. Só que o curioso nisso tudo, e que é sempre importante lembrar, é que não basta apenas estar junto. Não basta apenas conviver. A vida, Deus, o universo, nos pede um pouco mais do que a mera coexistência. Mas que essa coexistência, que essa vida em comunidade, ela seja uma vida calcada numa ordem de bem viver juntos, de bem conviver, de bem coexistir. No momento em que nós estamos juntos, seja no plano material, seja no plano espiritual, nós estabelecemos entre nós uma relação de interdependência e de ajuda recíproca. E é para isso que a dinâmica de um viver exige uma qualificação, que esse viver junto seja bem vivido, seja bem experienciado. E o universo nos dá essas balizas de uma boa convivência. Quando nós estamos, como estamos nesse momento de estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, a parte que trata das leis morais, estamos justamente tratando desses parâmetros universalmente estabelecidos por Deus para todas as suas criaturas, de maneira que possamos bem conviver, bem viver. Um relacionamento que vai prezar a qualidade das relações do indivíduo consigo mesmo, do indivíduo com Deus e das pessoas e dos seres entre si. Estejamos na matéria, estejamos fora dela. Sempre a lógica da relação e de uma boa relação, de um bom relacionamento, será a dinâmica e o pano de fundo das leis morais. Nos estimular a que possamos ter um indicativo na finalidade da boa convivência. O que devemos fazer para bem viver? E por que e quais resultados devem ser buscados por cada um de nós para essa boa convivência? Como também, num outro lado, essas próprias leis morais vão igualmente sinalizar que comportamento devemos adotar. Entre as tantas opções de como agir na vida, de como ser, de como não ser, quais são os caminhos, as diretrizes, as escolhas para que essa boa convivência se estabeleça? Que boas resoluções tomar? Como bem viver coletivamente? Esse, no final das contas, é o grande propósito das leis morais. Nos ajudar para que no processo de vida e de uma vida em comunidade, nós possamos desempenhar o papel que nos cabe a cada um e a todos de uma forma que promova o desenvolvimento, o equilíbrio, a paz, a serenidade entre todos nós. E essas leis morais que vão visar a esse estabelecimento de uma conduta, de um código de comportamento para todos os espíritos, é sem dúvida um código válido, um regramento correto, justo e adequado, suficiente para que possamos nos conduzir na vida e durante a vida. Porém, tem um pequeno detalhe.
nós somos seres, principalmente nós que estamos nesse exato momento encarnatório, somos seres que ainda não estamos plenamente ajustados a um propósito de moralidade, tal qual se espera e que se desenhará na nossa vida mais à frente, daquilo que de fato deveríamos ser. Por sermos esses seres ainda imperfeitos, esses seres ainda em construção de uma moralidade tal qual será para cada um de nós no futuro, nós aqui ou acolá sentimos e falhamos no processo de ajustamento das nossas condutas perante essas leis morais. É por isso que ainda na nossa trajetória há tantas falhas, há tantos equívocos, há tantos desalinhos, num processo que não é bom, mas que ele é natural, não justificável, mas natural, no processo de evolução e no estágio evolutivo em que nos encontramos. Por não sermos ainda espíritos perfeitos, é ainda de ocorrência comum falhas. Falhas essas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser superadas, de maneira que essa moralidade superior seja construída em cada um de nós. Daí os nossos episódios de impaciência, daí os nossos episódios de fragilidade na fé, daí os nossos episódios de uma relação e de relacionamento difícil conosco mesmo, com as nossas emoções, com os nossos valores e aptidões. Então, todo esse conjunto bem amplo de equívocos ainda cometidos por nós se embasam nesse desalinhamento moral de nossa parte que nos impede e que nos causa uma não inteira adequação e ajuste a um comportamento estabelecido ou esperado pelas leis divinas. Se isso é assim, e ainda o é, num processo de vida como um todo, esse processo, como nós bem sabemos, através da literatura espírita, ele se torna muito mais enfático e intensivo quando nós estamos vivenciando um processo encarnatório. Sabemos todos nós já, através dos ensinos dos espíritos superiores, que quando nós estamos, como agora, nós encarnados, mergulhados no mundo material, esse contato e essa proximidade com a matéria, inclusive com a matéria corpórea, faz com que as experiências e muitas vezes as dificuldades se acentuem no nosso processo de uma ligeira, de um ligeiro afastamento desse nosso contato mais íntimo com a nossa realidade espiritual. Não numa questão de realidade espiritual, de individualidade, mas de uma convivência mais ampla e mais discernida desse processo de vida espiritual. Estar na matéria exige muito mais de nós e é por isso que é considerado um processo intensivo de evolução o estarmos encarnados. E nesse estar encarnados, as nossas dificuldades de percepção e de adequação às leis morais se tornam mais enfáticas. Por isso que não se trata de uma deficiência das leis morais que não conseguem ser aplicadas à nossa realidade material. Mas enquanto encarnados, nós damos mais vazão às nossas limitações e mazelas morais, a ponto de mais difícil parecer para nós o ajustamento pura e simplesmente de uma conduta pelas leis morais. Daí a necessidade da legislação humana. Seria muito bom, né? E é sempre curioso pensar nessa perspectiva,
Seria muito bom que quando motoristas e pedestres num trânsito, por exemplo, ao chegar num cruzamento entre vias e de vias, né, de ruas e de avenidas, não houvesse a necessidade de ter um sinal de trânsito, de não houvesse a necessidade de ter um agente disciplinador do trânsito, de ter a possibilidade de sofrer uma multa, de ter sinalização, que nós pudéssemos, nessa situação, como em todas as outras da nossa vida, durante a existência encarnatória, que nós pudéssemos nos guiar apenas e suficientemente bastante pelas leis morais. Que nós conseguíssemos, com as leis de adoração, com a lei de progresso, com a lei de sociedade, com a lei do trabalho, com a lei de justiça, amor e caridade, com a lei de conservação, com todas as leis que formam o conjunto divino de ética universal, nós pudéssemos decidir, por exemplo, quem vai passar primeiro, qual veículo, qual pedestre, qual transeunte terá preferência no trânsito. Isso seria muito bom nas relações profissionais, que no ambiente de trabalho não houvesse a necessidade de uma legislação humana para dizer, por exemplo, que se deve pagar um salário, que se deve garantir direitos trabalhistas, que numa relação entre fornecedor e consumidor, que cada um fizesse sua parte e cumprisse com suas obrigações, que assim fosse em toda e qualquer relação humana, numa relação de aluguel, numa obrigação social, nas relações tributárias, em qualquer campo da nossa vida. As leis morais, elas são suficientes e elas são completas e adequadas para isso. A questão é que nós não conseguimos apenas por ela nos conduzir. E daí a necessidade de existir instrumentos materiais de reforço e aplicação adequado à realidade material para que possamos conviver de uma forma menos caótica, menos selvagem, menos bruta, mais respeitosa entre todos nós. E é por isso que temos como realidade necessária que se impõe, que não é uma situação por si só contrária à lógica do universo, essa também coexistência. A coexistência entre as leis divinas e as leis humanas a serem aplicadas para nós, espíritos encarnados. O direito, enquanto legislação humana, vem cumprir e nos ajudar a cumprir esse papel de uma boa coexistência, de uma boa convivência. Já que, por limitação nossa, por imperfeição nossa, nós não somos ainda aptos, moralmente aptos, a nos conduzir na vida espiritual e material, apenas sob o amparo e a égide das leis divinas, das leis morais, precisamos desse reforço e assim nos esclarecem os espíritos superiores nessas questões tratadas em O Livro dos Espíritos sobre essa necessidade justificativa de uma legislação humana. Uma legislação humana que visa estabelecer para todos nós lógicas e uniformidade de comportamentos e de padrões comportamentais que possam favorecer e promover o desenvolvimento e a segurança de todos, o cuidado e a assistência recíproca, prevalecendo e preponderando uma lógica de bem-estar geral e coletivo. Essa é a grande ideia. Essa é a grande proposta. Para que possamos ter, de fato, um sentimento de justiça imperando em sociedade e nas múltiplas sociedades humanas. Só que,
uma dificuldade muito característica de cada um de nós é que, ao mesmo tempo em que todos querem o bem comum, querem segurança, querem o desenvolvimento e o favorecimento de situações de cuidado e assistência recíprocas, a noção do que seja cada um deles, do que seja e de como se efetive cada um desses itens tão indispensáveis para a vida em sociedade, vai no exato contexto de aderência aos valores que nós e cada um de nós estamos construindo na nossa trajetória evolutiva. A ideia de bom para uma pessoa não é necessariamente a mesma ideia que outra faça do que seja bom. E nesse choque de valores, de aptidões, há uma necessidade de, diferentemente das leis divinas, de uma adequação constante do processo de legislação humana. E é por isso que o título dessas questões, dessa temática trabalhada nas questões 794 a 797, é registrar o progresso da legislação humana. Porque, na verdade, não é a legislação que tenha sido evoluída e aprimorada, mas somos nós, seres espirituais encarnados, que, enquanto encarnados, estamos ao longo da história da humanidade terrestre encarnada, trabalhando, burilando e aperfeiçoando essa legislação em razão do aperfeiçoamento e do burilamento de nós mesmos. Quando nós olhamos para trás e olhamos para a história da nossa humanidade terrestre, independentemente de área de formação, de conhecimento técnico, jurídico, nós conseguimos perceber um processo de moralização da própria legislação. A legislação buscando ser, ao longo da história, menos punitiva, tentando abandonar um sentimento confuso que muitos de nós ainda carregamos e albergamos em nós mesmos, que é a ideia de vingança como sinônimo de justiça. Abandonando traços punitivos, abandonando uma ideia de força que se impõe pela violência. Porque estamos descobrindo, é do processo de evolução, descobrir que a força verdadeira do universo é a força do amor e não a força da violência. E nós estamos aprendendo nesse processo evolutivo quais são as verdadeiras forças, quais são os verdadeiros valores, quais são os verdadeiros processos que formam e forjam o caráter das individualidades, o conjunto valorativo, ontológico e axiológico de cada uma das criaturas. Isso se reflete no processo de legislação humana. Porque à medida em que nós, que somos os elaboradores dessa legislação, evoluímos, essa legislação, que é produto nosso, como todo produto humano, também se qualifica, também se burila, também se aperfeiçoa. É importante considerar também que esse aperfeiçoamento, muito natural do processo evolutivo, inclusive é um indicativo, é um sinal que expressa e que concretiza esse nosso processo evolutivo, ele vai também se ajustando às necessidades da vida material e daquilo que nós entendemos como necessários. Dentro da lógica de uma existência encarnatória, uma das coisas que a espiritualidade mais tende a nos chamar a atenção é a criação ou o pseudo-desenvolvimento de necessidades não reais. Quando nós estamos encarnados, diferentemente da nossa vida na realidade espiritual, nós nos vemos
a pá e aos braços de necessidades que não são tipicamente da realidade espiritual. Necessidades básicas de sobrevivência material, de subsistência material, necessidades de recursos financeiros, necessidades de alimentação, de moradia, necessidades típicas de uma vida material. Então, obviamente, há uma necessidade dessa legislação também atender para essas necessidades e para o bom direcionamento dessas necessidades, sabendo da importância de equilibrar, equalizar e bem distribuir e atendendo de forma satisfatória a necessidade de todos efetivamente. Só que, como já dito, a espiritualidade nos chama muito a atenção, os amigos espirituais, a todos nós, em inúmeras obras da literatura espírita e em tantas outras oportunidades, onde o convite à reflexão nos é feito historicamente, de que nós criamos necessidades irreais. Nós desenvolvemos um apego e um processo de transformação daquilo que é supérfluo ao necessário. E criamos situações onde aparentemente há uma necessidade indispensável de algo, ou de valor, ou de qualquer outra forma de expressão, ainda que não patrimonial, mas de posse, de propriedade, de titulação e de coisas de outra natureza. E aí vem a legislação humana impor limites a esses descalabros de uma vida de necessidades irreais, de uma vida de necessidades efetivamente não necessárias, não indispensáveis. É bem verdade que essa legislação, que ainda humanamente se faz necessária, é uma legislação que não é perfeita. É uma legislação que ostenta inúmeras falhas, apesar de todo o processo evolutivo que tem sido desenvolvido. Então, apesar de tudo que se caminhou na história da humanidade terrestre, ainda há muito de vingança, confundido com justiça, como já foi mencionado, porque há em nós ainda um sentimento de justiça muito confuso e não bem delineado. Ainda um predomínio de punição e força para que as relações possam se estabelecer naquelas bases de uma boa convivência. Na verdade, o grande trabalho que precisa ser feito na terra, nos céus, onde quer que estejamos, porque é um trabalho que precisa ser feito em nós, é um trabalho de educação. Na verdade, tudo que precisa ser feito nessa trajetória evolutiva, e é isso que nós vamos descobrindo, e a beleza do processo dessa descoberta é que o descobrir que é assim já é um sinal da própria evolução que estamos construindo em nós, é que o que há necessidade em nós não é da força e da violência, não é da punição, pura e simplesmente, mas é uma proposta de educação. Educação de criaturas, educação de valores, educação de aptidões, de talentos, de sentimentos, de comportamentos. Há todo um processo educativo a ser elaborado em cada um de nós. Um processo de descoberta e de reflexão de valores reais que devem impregnar, contaminar positivamente o nosso agir e o nosso ser. E é a educação, e como nos lembra o codificador em outra passagem, não é a educação dos livros, mas a educação da moral e do comportamento,
que deve trazer para todos nós um processo de bem viver diferenciado. Um processo de bem viver onde os valores da reciprocidade, da fraternidade, da harmonia e da união possam efetivamente imperar entre todos nós. Tenderá, e já há indícios e sinalizações na própria legislação humana nessa sinalização de encadeamento e de encaminhamento para essa lógica de fraternidade e solidariedade. Ela já existe no direito humano. Já é da tônica do direito a defesa da dignidade da pessoa humana com bases em valores de liberdade, igualdade e fraternidade, como cantado, ainda que não vivenciado, na Revolução Francesa. É para isso que nós estamos nos encaminhando enquanto espíritos. E enquanto espíritos encarnados, nós temos o compromisso de cada um de nós de fazer, cumprir, aplicar e ser o espelho de uma boa vida em sociedade, aplicando a legislação humana naquilo que ela seja justa e adequada e burilando em cada um de nós os sentimentos necessários para que olhemos o outro e para que possamos olhar o outro como verdadeiramente o outro é. Um irmão, um igual, um espírito que, como nós, estageia saindo das dificuldades morais para se conduzir a um nível de perfeição que o futuro nos reserva. É nesse trabalho evolutivo e de educação que nós estamos todos convidados a viver e a fazer, a ser melhor, a agir melhor, a produzir para o bem e no bem, onde quer que nos encontremos. E esse processo de despertar em nós fará que tenhamos também uma legislação humana muito mais justa e muito mais adequada às leis morais. Até que um dia, em algum momento da nossa história, em algum momento deste universo, sequer teremos a necessidade de uma legislação humana. Porque a legislação universal, na perfeição do ser e da divindade que nos conduz à vida e nos criou, será, porque já o é, suficiente. E nós teremos desenvolvido essa capacidade de enxergar sua beleza e a sua aplicabilidade. É nessa estrada, em caminho e a caminho da luz, que nos encaminhamos todos para uma vida melhor, em comunidade, em coletividade. E nessa trilha de evolução, na qual estamos todos e que precisamos nos firmar, nos fortalecer e nos alegrar pelo processo evolutivo, trabalhando efetivamente para o desenvolvimento de cada um e de todos nós, que agradecemos ao Senhor essa oportunidade de reflexão, de estudo e de despertar consciencial. E efetivamente faremos isso através de uma prece, para a qual convido para que todos oremos juntos. Pai misericordioso, nós te agradecemos por esses instantes benditos em que a tua assistência envolve a cada um de nós, a nos estimular e encorajar ao processo de evolução, de melhoria e de transformação moral que cada um precisamos desenvolver. Sê, Senhor, a luz e o direcionamento necessários para que sigamos fortes e resolutos no processo evolutivo. Sê, Senhor, com todos nós, hoje e sempre, assim seja. Paz, luz, coragem e fé para todos nós. Até a próxima, se Deus quiser.